Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigim, do portal Imperium Fortuna, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da Goetia. Percebendo logo que a gente está fazendo bastante podcast sobre Goetia, é porque agora no portal a gente está dividindo os autores em determinados temas. Então, muito raramente agora vocês vão me encontrar falando de temas que não sejam voltados à demonologia ou coisa do tipo, certo? E como a minha especialidade aqui no portal é a Goetia, então eu vou gravar bastante vídeo, pelo menos uns 3 por semana, e desses 3, 2 com certeza vão ser sobre Goetia, tá bom? Então, aproveitando que tem muita gente falando besteira de Goetia na internet, e como nós estamos nela, então vamos tentar dar uma melhorada aí no que as pessoas acreditam ser Goetia. Bom, uma coisa que eu tenho reparado que as pessoas não tinham percebido até então era a origem da Goetia, certo? Sendo que eu já fiz um podcast, então vocês podem ver aqui no portal o outro podcast falando sobre a origem da Goetia em si. Então, lá foi deixado bem claro, né, que a Goetia, na verdade, ela é um grimório como qualquer outro, certo? E ele tem sim bases, no caso, de acordo com a Igreja Católica. Os estudantes que escreveram esse grimório, ou melhor, o que faz parte desse grimório, eram padres e bispos católicos. Então, obviamente, a gente tem toda essa ritualística similar, né, com a Igreja Católica. O Salomão foi colocado simplesmente como símbolo para chamar a atenção. Salomão nunca teve nenhum tipo, no caso, de ligação com a Goécia em si. Porém, algumas pessoas ousam dizer que o Templo de Salomão foi sim colocado, né, no caso, feito, criado, graças a 72 demônios que ele teria, no caso, obrigado a trabalhar para ele. Mas nada disso é realmente comprovado, certo? Até então, o que a gente sabe é que a Goécia veio muito depois dos eventos de Salomão, certo? E o nome dele foi utilizado para chamar atenção, né? Tipo um filme. O filme pode ser horrível, mas você vai lá e coloca o nome de um ator caro, as pessoas vão lá para procurar. Então foi mais ou menos o que aconteceu com a Goécia, né? E ela veio utilizando os sistemas baseados em Scrying, né? Que era o sistema utilizado pelo John Dee na magia noquiana, certo? E aí você pensa, nossa, mas a magia noquiana, Gigim, ela não era para anjos? Pois é, né? A galera que conhece esse estilo de evocação sabe que ele é mais ou menos parecido com a vidência, né, no geral, utilizando bolas de cristal e coisas do tipo. Ele utilizava as tabuletas enoquianas e dentre outros elementos que ele mesmo mudou ou criou para poder falar com o anjo, certo? Eu particularmente não sou fã de magia enoquiana, o Lux que me perdoe, mas a magia enoquiana para mim é uma grande palhaçada, porque ela foi criada mais ou menos num período, certo, que as pessoas estavam muito encantadas com o ato de você falar com os mortos, né? E aí ele pegou e modificou isso, já que todo mundo estava falando com mortos, então ele foi lá e deixou bem claro que ele falava com anjo também, né? E aí veio o Crowley, né? E nós conhecemos o garoto Crowley, malandro, esperto e tal, com sua longa carreira pela frente, e foi lá, se juntou com um Dee e escreveu o Teurgia Goetia, né, onde eles, utilizando os métodos próprios e os métodos do Dee, criaram mais ou menos um ritual e tal, sobre como invocar ou evocar, ou conjurar, invocar as entidades. E aí o que acontece? Todo mundo se pergunta por que a gente tem, né, 72 anjos e 72 demônios. Tipo, porra, que é isso? Como é que você tem um sistema que vai evocar tudo? É um sistema perfeito? Aí que vem a questão. Não é um sistema perfeito. E ele evoca anjo e evoca demônio porque ele é um sistema genérico que, de acordo com a sabedoria de Salomão, que nunca teve nada a ver com o sistema em si, ele conseguiria controlar anjos e controlar demônios. Porém, como já dito, Salomão não tem nada a ver com a Goetia em si. Então a gente sabe que essa questão dos anjos, certo? Ela foi um pouco mais levantada por causa da questão do John Dee com a sua magia noquiana, que era para falar com anjos. Então vamos colocar assim, o Dee botou na Goécia a parte dos anjos e o Crowley colocou na Goécia a parte dos demônios,
e principalmente parte de esotérica e hermética que a gente tem na Goécia. E aí você pensa, puta que pariu, então caralho, esse sistema é uma grande merda. No geral, sim, ele não é um sistema muito complexo, por isso que quase todo retardado aí da internet tenta fazer ele logo de cara, certo? Porque eu acho ele simples, ele não é tão caro quanto o sistema do Di, ele não é tão complicado quanto a maioria dos rituais herméticos, e ele teoricamente faria com que você controlasse um demônio, né? Ou um anjo. E isso é algo que é bem sedutor pra galera que tá começando. Só que a verdade é que o sistema em si, ele é um sistema básico de evocação. Se vocês repararem, não tem nada de novo nele, nada de especial nele, certo? Até porque ele parece mais uma colcha de retalho do que qualquer outra coisa. Muitas outras coisas vocês devem reparar que não encaixam. Vocês vão encontrar em vários lugares, por exemplo, os nomes de Deus e etc. Sendo que, por exemplo, a gente tem a Goétia luciferiana, que não utilizaria o nome de Deus. Mas eles continuam utilizando porque eles não sabem porra nenhuma do que eles estão fazendo. E eu lembrei que a Goétia que eu tava falando mal da última vez não era a do Simon. Não, o Simon é do satanismo. É a Goétia do Ford, que foi um cara aí que depois foi preso vendendo droga para adolescente. Ou para universitário, tanto faz, certo? Então o que rola? É um sistema meio falho? Claro que é um sistema meio falho. Porém, ele, como é um grimório que já passou por várias e várias gerações, ele teve lá suas modificações e algumas partes dele foram separadas como algo que funciona. O Crowley chegou a um dado momento, depois de trabalhar tanto com esse tipo de coisa, que ele falava que para você evocar uma determinada entidade bastava você chamar ela, certo? Então todo aquele sistema foi tido como uma defesa que a pessoa teria na hora de fazer uma evocação goétia. Ou seja, ele iria usar o sistema para se proteger da entidade. Outra coisa que as pessoas citam muito. Porra, como é que um ser humano qualquer de merda que entrou na internet num grupo de Facebook chamado, sei lá, Goétia para Iniciantes, vai chamar uma entidade demoníaca desde o começo dos tempos e obrigar ela a fazer algo? Bom, os donos dessa comunidade diriam que porque você está usando o sistema é infalível. Qualquer outro ocultista diria, simplesmente não vai acontecer nada, né? Porque não é assim, você não pode simplesmente dar uma arma para um neném e ele vai, sei lá, dominar um país. Não vai acontecer isso, certo? O que pode acontecer é um ocultista real aprender o sistema de forma correta, aprender todos os outros elementos que fariam com que ele pudesse entrar em contato com esse tipo de entidade e então fazer a barganha, né? Ao contrário do que as pessoas acreditam, normalmente com o sistema goético, você não está comandando muita coisa não. Você está barganhando, você sempre vai ter que dar algo em troca. Pra galerinha que vê aí, tipo Fullmetal Alchemist, sabe que, né, você tem que dar alguma coisa em troca quando você quer fazer alguma coisa acontecer. O sistema goético em si, pelo fato dele promover que vai dar uma certa segurança para o ocultista, isso vai gerar para ele o tempo necessário para que ele possa fazer uma barganha que vá a favor dele. Ou seja, não tem o clássico vender a alma, então ele pode vender a alma de outra pessoa. Ele pode prometer a alma de outra pessoa, a vida de outra pessoa, algo importante de outra pessoa, ou até alguns trabalhos para aquela entidade. Mas ele está chamando uma porra de uma entidade milenar, o que ele vai dar para ela? Bom, vocês têm que entender que se você vai chamar Asmodeu, você não está chamando o Asmodeu. Você está chamando um dos caras que mora no local do inferno onde o Asmodeu comanda, certo? Ou seja, imagina assim, a Goétia é brasileira. Então você vai fazer um ritual para a evocação de um paulista. Que merda, hein? Então o que rola? Quando você for fazer essa evocação, você não vai chamar o prefeito de São Paulo. Você vai chamar um paulista, um paulistano, né? E etc. Se você vai fazer, por exemplo, uma evocação de um brasileiro, você não vai chamar o presidente do Brasil, você vai chamar um brasileiro qualquer. É tipo como se fosse um nível de uma determinada área que essa entidade comanda. Tanto que existem alguns estudos aí ocultos que ditam até quais locais do mundo pertencem a determinadas entidades. E elas meio que comandam aquela área. Então, se você chama, por exemplo, um Astaroth da vida, você não está chamando o principal Astaroth, mas sim uma das entidades que existe na área que é comandada por ele, vamos botar assim. Então é um pouquinho complicado, mas esse tipo de detalhe eu vou falar um pouco mais no próximo podcast, porque esse aqui já está ficando com 10 minutos.
Então o que rola? Ninguém é fodão, o sistema GOET não transforma ninguém em fodão. O sistema GOET ele não é absurdamente infalível, muito pelo contrário, pelo fato dele ser simples e barato e rápido, ele pode gerar muito problema, mas todo mundo que conhece o sistema GOET e realmente é praticante e ocultista sabe que muitas outras coisas têm que ser feitas antes de você praticar a GOET, certo? Então na próxima eu vou falar um pouquinho mais sobre as entidades, porque provavelmente a galera deve estar querendo saber quem é o dono de São Paulo, quem é o dono do Rio, porque realmente tem isso. Então, galera, até a próxima. Deixa like, curte. Agora a gente tem uma opção aqui no site de reação ali embaixo, né? Se vocês gostaram ou não. Isso daí é interessante pra gente saber se vocês gostaram ou não gostaram, ou se vão compartilhar ou não, sacou? Vamos fazer esse canal crescer. Daqui a pouco a gente vai bater 1 ano, né? No da Imperium Fortuna. E eu espero que todos vocês continuem seguindo e visitando a gente. E deem opiniões também nos comentários, né, para que a gente possa fazer matérias que vocês vão se interessar mais. Então, boa segunda-feira para vocês, até a próxima, hasta!